Amém. Vamos ter a sua mensagem agora, então, estudaremos Romanos, capítulo 2, dos versos de 1 até o verso 16, com o tema da mensagem, Vivendo em Cristo, Princípios de Conduta Cristã. Onde verificaremos nesta noite que cada um deve vigiar suas atitudes, cada um deve vigiar a sua própria conduta para testemunhar ao mundo o Evangelho de Jesus Cristo. E é uma grande alegria poder estarmos reunidos nessa noite para refletirmos sobre esses princípios de conduta e como eles moldam a nossa maneira de viver e enxergar o mundo também. Quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, somos chamados a uma transformação completa em todos os nossos sentidos, aspectos de vida. Nós não somos chamados para continuarmos a mesma pessoa, mas somos chamados a viver de acordo com a vontade de Deus, porque recebemos uma nova natureza. Então, viver uma conduta cristã, conduta com valores cristãos, significa que nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações são moldadas e guiadas pelo nosso Deus, pelo que a Bíblia nos revela aqui. Isso não é uma lista de regras que devemos seguir, uma lei ou regulamentos, mas é que a Bíblia nos traz para viver conforme Deus quer. É um chamado para viver de maneira coerente com a revelação de Deus aqui nas Escrituras. E quando nós estudamos esses princípios bíblicos, através dessa noite, em Romanos capítulo 2, nós verificamos que Deus nos traz diretrizes de conduta. Romanos é um livro extraordinário. Lá no capítulo 1 de Romanos, ele é cheio de exortações que são direcionadas primeiramente a quem não é judeu. Mas para os que são judeus, não se achassem superiores aos demais. No capítulo 2, Paulo se dirige então a judeus. Estamos nessa passagem, estamos nesse contexto onde há mensagens para não judeus e judeus também. Onde um contexto em que judeus condenavam moralmente as outras pessoas, os outros povos, de forma bastante rigorosa, porque não seguiam as tradições e leis judaicas. E Paulo nos mostra aqui que não tem valor nenhum a lei se ela for separada do nosso Deus, se ela for separada do coração voltado para Deus, porque nós vivemos de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo e não firmados em leis, regras, condutas do Antigo Testamento. Então vamos estudar aqui Romanos 2, vertendo os princípios de conduta para a nossa vida. Vou estar no Romanos, capítulo 2, projetado aqui também, os que podem acompanhar em sua Bíblia. Diz assim: por isso você é desculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois aquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, a tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também o grego.
Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se formam a lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes acusam e às vezes defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu Evangelho. Está orando mais uma vez? Ó Pai, te peço nesta noite, esteja falando conosco, que através da Tua palavra, Senhor, te peço também que trabalhe em mim, Senhor, que eu fale esta noite somente aquilo que Tu queres, Senhor. Sejamos moldados por Ti, vivemos para Ti conforme a Tua vontade. Eu te peço neste momento, trabalhe em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Então, irmãos, vamos ver nesta noite 3 princípios para cuidar da sua conduta. E primeiro princípio é: não tome a vida dos outros como regra de conduta. A gente tem essa ideia dos primeiros 4 versículos, e essa passagem aqui ela faz parte do discurso de Paulo sobre a justiça do nosso Deus e a condenação de pecadores. No capítulo 1 de Romanos, então, ele discute a condição pecaminosa da humanidade, apontando então os pecados pelos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, como eu falei no início. E agora, em seguida, no capítulo 2, ele se dirige a judeus, que se consideravam moralmente superiores aos demais. Entretanto, nem gentios, nem judeus devem ser regras de conduta, mas sim a palavra de Deus revelada aqui na Bíblia Sagrada. No verso 1, nós lemos o seguinte: você é indesculpável quando julga os outros, e pois naquilo que você julga os outros, você está condenando a si mesmo. A palavra usada aqui para julgar tem o sentido primário de aprovar, proferir juízo, e somente a ideia secundária de condenar. O verso 1 não quer dizer para nós que nunca podemos mostrar o erro de alguém, exortar e guiar as pessoas no caminho certo, porque devemos sim mostrar o caminho correto para os que não estão no caminho correto, mostrar a palavra de Jesus Cristo para quem não está sendo guiado pela palavra de Jesus Cristo. Mas o objetivo aqui é que as pessoas acordem na vida e tenham a vida restaurada. O que o verso quer dizer aqui, então, é para julgarmos os outros naquilo que também estamos fazendo de errado. Porque muitas vezes julgamos, mas fazemos o mesmo ou até pior. E o verso 3, ele diz: você que condena os outros, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que se livrará do juízo de Deus? Irmãos, a vida dos outros ela deve ser uma lei para nós, uma regra, um padrão de conduta, porque as pessoas são falhas. Devemos buscar a Deus e sua palavra infalível, a regra final. Como agir em cada momento. É claro que a gente pode ter pessoas que nos inspiram, que são exemplos para nós. Eu tenho pessoas que são referências para mim, mas elas não são infalíveis. Não dá para seguir cegamente as pessoas. Mas devemos verificar pela Bíblia se estão de acordo com os ensinos de Deus. Muitos irmãos aqui conhecem o pregador americano, bastante famoso, Paul Washer. E uma das suas pregações mais famosas, ele diz que o cristianismo americano é mais baseado em uma cultura sem Deus do que na palavra de Deus. E tantas pessoas são enganadas, inseridas nessa cultura sem Deus, são cada vez mais levadas por princípios que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. E aqui no Brasil talvez não seja diferente. As pessoas também cada vez mais levadas a uma cultura sem Deus. Muitas vezes olhamos para programas de TV que confessam ser cristãos
a gente não encontra basicamente nada de Deus naqueles programas. Se olharmos pela internet, pessoas que se dizem cristãs, onde está Deus na vida delas? Então, até mesmo pessoas que professam cristãs, a gente não encontra Jesus Cristo, a gente não encontra o nosso Deus. Então, estamos inseridos em uma cultura basicamente sem Deus, de maneira viva e eficaz. Uma cultura, um país que diz cristão, mas está longe de ser cristão. Os evangélicos têm cada vez mais crescido no nosso país. Mas onde está Deus no nosso meio? Pois muitas vezes os que mais envergonham o Evangelho de Cristo são os próprios evangélicos, as próprias pessoas que se denominam cristãs e seguidores de Jesus Cristo. Então a gente não pode pautar nossa vida simplesmente pelos outros, mas no que Deus revelou para nós deve ser nosso norte. Deixa eu dar uma ilustração para a gente entender bem esse ponto. Vamos supor que tem uma pessoa, um rapaz que vive em determinada localidade e vive de acordo com os padrões daquela localidade. Ele só conhece aquela regra de conduta, então ele olha para os outros, dizem que os outros são corretos. Ele olha para os outros e quer ser igual aos outros. Ele não quer ser diferente. Mas a questão é que toda aquela localidade não segue a Bíblia. Então, ao invés de seguir a vontade de Deus, ele segue a vontade pecaminosa do ser humano desviado de Deus. E muitas vezes, as pessoas vivem nesse contexto. São rodeadas de pessoas que não vivem a vida que Deus quer que vivam. Ao invés de olhar para a Bíblia, ser guiados por ela, são guiados por pessoas que estão ao seu redor. Que nós possamos, sim, ter exemplos de pessoas, mas sempre comparar essas pessoas à palavra de Deus. Sempre olharmos para a palavra de Deus. Então compare a sua vida ao que Deus quer de você. Os cristãos têm cada vez mais deixado Jesus Cristo do lado de fora de suas vidas. Cada vez mais deixado Jesus Cristo do lado de fora dos seus próprios quartos. É muito difícil olhar sites pornográficos na internet se Cristo estiver dentro do quarto e trabalhando na vida das pessoas. Mas infelizmente a pornografia e outras questões que afastam de Deus têm cada vez mais crescido no meio cristão, na sociedade como um todo. Então que possamos deixar Cristo trabalhar nossas vidas em todos os momentos. Irmãos, para nós não existe aquela dicotomia tão forte, que diferença se faz entre o sagrado e o profano, onde aqui é de Deus, aqui não é de Deus, aqui eu posso ver da maneira que eu quiser viver. De todos os momentos da nossa vida são sagrados, porque a nossa vida é sagrada para Deus. Todos os nossos momentos devem ser vividos para Deus. Não importa se aqui na igreja, no trabalho, na escola, onde for. Deus quer de nós todo o nosso tempo vivido para Ele. E a Bíblia exige de cada um de nós um sacrifício. Não para alcançar a salvação, porque essa foi alcançada por Cristo na cruz, que pagou nossos pecados. É claro que se a gente obter essa salvação é mediante a fé. Não é penitência a ser paga por nós. É uma fé em Cristo Jesus que nos traz a salvação. Mas requer de nós sacrifício, no sentido de viver uma vida santa que agrade a Deus. Em Mateus capítulo 7, no verso 13, é um texto bastante conhecido, em que Jesus Cristo diz o seguinte: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. O caminho da perdição é largo, ele é mais fácil, ele é trilhado por mais gente. Mas o da vida eterna é um caminho estreito, muitas vezes tortuoso, cheio de buracos que nós passamos. Mas isso conduz para Jesus Cristo, conduz para a porta da vida eterna. Há uma porta estreita, um caminho estreito a ser trilhado, um caminho tortuoso, mas que vale a pena cada sacrifício. Para o cristão, há uma única opção, o único caminho a ser percorrido é esse caminho estreito, que é viver uma vida para o nosso Deus. A vida que busca na Bíblia a conduta a ser trilhada. Então, irmãos, ao avançarmos aqui em Romanos capítulo 2, no verso 4, a gente verifica que a bondade de Deus é ser buscada, que a nossa bondade é ser buscada no próprio Deus.
pois a bondade de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Nossa regra, nosso padrão de bondade, daquilo que é bom, não é o que as pessoas dizem que é bom. Porque como as pessoas podem saber o que é bom se muitas vezes vivem longe de Deus? Então, mas é através da palavra de Deus que sabemos que devemos seguir o que é perfeitamente bom. E esse versículo 4 aqui também serve como advertência, um chamado ao arrependimento. Paulo está enfatizando que a paciência e a tolerância de Deus são manifestações da sua bondade com o ser humano. Deus é bondoso e paciente com a humanidade, oferecendo-lhes tempo para arrependimento de seus pecados e busca por misericórdia. Então Paulo aqui ele questiona também se os destinatários da carta desprezam essas riquezas da bondade que Deus oferece. Ele lembra aos seus leitores que a bondade divina tem um propósito claro, que é levar o ser humano ao arrependimento. A bondade e a paciência de Deus não devem ser interpretadas como uma aprovação, uma tolerância ao pecado, para vivermos como desejamos, mas deve ser interpretada como uma oportunidade para que as pessoas reconheçam seus erros e conheçam Jesus Cristo de fato. Irmãos, para a gente ter uma conduta correta, uma conduta que agrade a Deus em todos os sentidos, devemos ter modo de pensar correto também. Não podemos tornar a nossa vida como quiser, ao bel prazer, e pensarmos conforme as pessoas pensam, uma moral totalmente deturbada, onde cada vez mais a sociedade se afasta da moral que Deus nos deu. Então devemos imitar outras pessoas, somente essas pessoas também serem imitadores de Cristo. E além disso, devemos fugir também dos desejos do nosso próprio coração, porque o nosso coração é muito enganoso. Então, 3 princípios para cuidar da sua conduta. Primeiro, tome a vida dos outros como regra, como lei de conduta. Segundo, fuja dos desejos do seu coração. A gente vê isso nos versos 5 até o 11, onde nesses versículos somos ensinados que por termos um coração impenitente, ou seja, um coração que persiste no erro de lutar contra Deus, a sua vontade, nós acumulamos para nós mesmos a ira de Deus. Contudo, haverá glória e honra para aquele que pratica o bem, pois Deus não faz parcialidade de pessoas. A gente tem que entender esses versos no contexto bíblico também. A ira de Deus ela vai cair sobre os ímpios no inferno eterno. A ira que devia cair sobre nós, salvos por Jesus Cristo, foi derramada sobre Jesus Cristo na cruz. Cristo bebeu todo o cálice da ira de Deus, de forma que não somos mais condenados por Deus, mas salvos por Deus. Entretanto, isso significa um passaporte livre para vivermos em pecado. E quando nós lemos aqui o verso 5, nós lemos o seguinte: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Irmãos, você tem um coração que vai aplicar charadas, e de novo charadas. Vai te enganar tantas e tantas vezes. Nosso coração nos engana. Eu não estou te falando aqui de uma relação pessoal nossa. Estou falando que o seu coração é enganoso. Vai continuar a nos enganar se pautar a nossa vida meramente nossos sentimentos. Mas devemos buscar em Deus o caminho certo. Nosso coração só está alinhado em Deus quando entendemos que devemos fazer a vontade dEle. Talvez você possa perguntar: por acaso como eu busco em Deus o caminho certo a ser trilhado? Talvez uma resposta você já conheça. Você já tem ouvido várias vezes, mas continua negando ela e não quer ouvir novamente. Talvez soe como um clichê, mas busque o caminho certo em Deus a ser trilhado através do estudo contínuo da Bíblia e da oração. Essa é a regra, esse é o padrão. Estude a Bíblia e ore, busque a Deus em oração. Coração teimoso, coração duro e enrijecido não pode funcionar. E quando estamos com nossa teimosia, muitas vezes,
nossos corações não queremos saber de Deus, não buscamos solução nenhuma no nosso Deus. O nosso coração deve ser flexível à vontade de Deus, para ser atrapalhado por Ele. O coração do ser humano, como eu falei, ele é enganoso. O coração ele também é egoísta e é extremamente falho. Fuja dos desejos do seu coração. Coloque a vontade de Deus como guia de sua vida. Quando você escolher a vontade de Deus para todas as coisas, aí sim seu coração estará alinhado com Deus. Muitos problemas morais as pessoas têm, e um deles que atinge muitos cristãos é até a mentira, que pode parecer algo simples, mas é pecaminosa, e muitos continuam falando em verdades e mentindo de maneira seguida, sem perceber que isso continua sendo pecado. Não é porque a mentira é algo simples ou talvez algo que alguém nunca descubra que pode ser feito. É pecado como qualquer outro. Então deixe o seu coração ser moldado por Deus para não viver em pecado. É comum que o ser humano ele se ache o dono da verdade, de sempre que os outros devem mudar. Mas devemos analisar nós mesmos, nosso próprio coração, se quem deseja mudar não é nós mesmos e não o outro. Deixa eu trazer uma ilustração aqui. Tem um diálogo que aconteceu em certa vez, que na verdade o diálogo não é verídico, mas por muitos foi tratado como verídico. É uma lenda urbana criada lá na década de 30 do século passado e vai nos servir como ilustração para este ponto. Esse diálogo tem sido travado no ano de 1951, alguns dados dessa época, entre o navio militar americano e as autoridades costeiras do Canadá, em uma noite de muita neblina. O diálogo diz o seguinte: o comandante do navio, que estava nessa noite cheia de neblina e pouco tinha visibilidade, ele avistou uma luz de longe. Em rota de colisão a essa luz, ele disse o seguinte: favor alterar seu curso 15 graus para o norte para evitar a colisão com o meu navio, com a minha embarcação. Aí o pessoal dessa luz, que eram canadenses, respondeu o seguinte: recomendamos que você mude 15 graus para o sul. Aí o comandante não gostou dessa retribuição e disse: nós somos navio militar, nós somos poderosos, mude o seu curso. Insistiu cada vez mais para que aquela luz mudasse o curso. Aí o capitão alterado berrou no microfone: fique sabendo que meu navio é um porta-aviões que estou acompanhado de destroyers, fragatas. Exigimos que vocês mudem seu curso 15 graus para o norte. Aí os canadenses responderam calmamente: senhor, isso é impossível. Nós somos um faraó. Você vai colidir em nós. Você vai bater no oceano e vai naufragar. O que essa história nos ensina? Que o comandante desse navio se achava tão superior aos demais que não queria mudar a rota. Ele teimava que os outros tinham que mudar, não ele. Mas o outro era o faraó, ele ia acabar afundando. Muitas vezes nosso coração é como dessa história aqui contada, onde sempre achamos que somos superiores, que os errados são os outros, nós temos a verdade absoluta e o outro tem que mudar. A pregação é para o outro, o ensino é para o outro, mas nunca é para nós. Quando na realidade Deus quer trabalhar em nossos corações. Quando às vezes nós estamos tão firmados nos desejos que possuímos, que achamos que estamos sempre certos. Quando nós de verdade olharmos para a Bíblia, vamos ver que temos muito a mudar. O fato é que o que deve mostrar para nós o que é certo é a palavra de Deus e não o nosso próprio entendimento. Somente quando estivermos firmados na palavra de Deus, o nosso entendimento será correto. O terceiro princípio que nós aprendemos nessa noite é: faça da Bíblia a sua lei. E aqui no verso 12, o apóstolo Paulo estava querendo ensinar que as pessoas precisam urgentemente da graça de Deus, que ela veio através de Jesus Cristo para serem regeneradas, para serem justificadas e transformadas. Paulo começa aqui afirmando que todos pecaram sem terem a lei.
Ou seja, as pessoas que não receberam uma lei, uma revelação específica de Deus, ainda assim serão julgadas. Embora essas pessoas não tenham a lei escrita, como os judeus tinham a lei escrita, eles têm uma consciência dada por Deus que aponta o erro. Qual que é a moral, qual que é a ideia aqui? Que mesmo aqueles que não conhecem a lei de Deus, seja na Bíblia Sagrada, seja nos textos judaicos, eles serão condenados por Deus, porque Deus nos dá uma consciência, nos aponta para Ele, nos aponta nossos próprios erros também, mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido falar de Jesus Cristo. Então, da mesma forma que Paulo diz que aqueles que pecaram tendo a lei, ou seja, aqueles que receberam a revelação da lei de Deus, também serão julgados pela mesma lei. Essas pessoas têm conhecimento direto dos mandamentos, direto das instruções de Deus, e, portanto, serão realizados por esse cumprimento ou violação da lei de Deus. Então não há nada que isente as pessoas do julgamento divino, tendo conhecimento de Deus ou não, de forma clara e explícita. Todas as pessoas, de alguma maneira, têm a lei de Deus gravada em seus corações desde o nascimento e a revelação de Deus pela natureza. Então as pessoas são indesculpáveis perante Deus. A expressão faça da Bíblia a sua lei, que eu estou utilizando, a gente significa colocar a Bíblia como autoridade máxima em nossas vidas, sermos guiados por ela, porque é Deus revelando para cada um de nós aqui nesses textos. É Deus dando diretrizes de conduta, de moral, de princípios. Ao fazer da Bíblia a lei para nossas vidas, significa que estamos reconhecendo que a Bíblia de fato é a palavra de Deus e a fonte de autoridade suprema para a vida de todo cristão. Isso implica em buscar, implica em compreender, estudar e aplicar os ensinamentos de Deus em nós. Os princípios que Deus revela para cada área de nossas vidas. Quando a Bíblia se torna a nossa lei pessoal, significa que buscamos alinhar nossos pensamentos, ações e decisões nos princípios, nos valores estabelecidos pelo próprio Deus. Fazer da Bíblia a nossa lei também significa confiar nas promessas de Deus, significa buscar sabedoria e a orientação de Deus nas tomadas decisões que nós temos, permitindo assim que Deus nos molde e nos use. A Bíblia é o coração do Evangelho, mas muitos nem conhecem a Bíblia. E é incrível que muitos que conhecem a Bíblia não dão valor nenhum para a Bíblia. Vamos ter uma história triste, que de certa forma é cômica, que aconteceu na cidade onde eu estava, que certa vez um rapaz veio falar o seguinte, que ele queria ter relações sexuais com a namorada. Ele disse o seguinte: Deus me disse que eu deveria coabitar com a minha namorada. E ele adicionou ainda mais: só Deus mesmo para contrariar a sua palavra e mandar-me pecar. Veja o entendimento desse rapaz. Ele não valorizava a Bíblia mesmo e dizia que o próprio Deus tinha autoridade para contrariar a sua palavra. Se as pessoas querem achar desculpa, eles acham onde quiserem. Então devemos valorizar a Bíblia. Que a Bíblia fica um pecado, é pecado. Deus nunca vai contradizer o que ela diz como pecado. Devemos valorizar o que está aqui escrito. A Bíblia é a palavra final de Deus. E tudo que contrariar a ela é errado. Mesmo que chegue o próprio anjo falar conosco, se for contrário à Bíblia, ele está errado. No verso 13, nós lemos que são justos aqueles que praticam a lei, e não somente os que a conhecem. Nós podemos conhecer a Bíblia, mas não praticar a lei. Praticar a Bíblia, devemos praticá-la. Se não colocarmos em prática os ensinos bíblicos, de nada adianta dissermos que somos cristãos. Os versos 14 e 15 aqui de Romanos 2 mostram que a consciência dos que não eram judeus já servia de lei para eles, porque essa consciência acusava eles. E aqui no derradeiro verso 16, nós lemos o seguinte: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu Evangelho. A gente vê pelo menos 3 aspectos neste trecho aqui. 3 aspectos importantes do julgamento de Deus. Primeiro, ele trata dos segredos das pessoas.
Quando ele cita o coração, a consciência, os pensamentos no versículo anterior, possivelmente Paulo aqui quis esclarecer que as motivações, além dos atos, também nos tornam julgados por Deus. É a ideia que não somente o que eu pratico de forma física é pecado, mas eu posso pecar na minha própria mente também. Minhas motivações podem ser erradas também. Outra coisa que a gente verifica aqui é que por meio de Cristo Jesus, terceiro, de acordo com o meu Evangelho, então como o Evangelho diz a respeito ao reinado de Cristo e à justiça de Deus, certamente o julgamento de Deus deve ser por meio de Cristo, conforme o Evangelho aqui revelado para nós. Portanto, que a Bíblia seja a nossa regra máxima de lei, moral e conduta. Irmãos, vamos pensar agora no alpinista. O alpinista que está escalando uma montanha, é uma montanha imensa, perigosa. Ele enfrenta diversos desafios nessa escalada. É algo tortuoso, difícil a ser feito. Em sua jornada, ele está sendo guiado por alguém experiente, por alguém que está mostrando a como vencer esses obstáculos na montanha, escalar ela. Esse guia tem conhecimento profundo do terreno em onde eles estão, das armadilhas, desafios a seguirem na rota deles. Então, à medida que o alpinista segue as instruções e conselhos do seu guia, ele consegue superar os obstáculos com mais segurança e chegar até o topo da montanha. O alpinista confia completamente no seu guia, então ele vence os obstáculos. E essa ilustração do alpinista seguindo nosso guia pode ser comparada à Bíblia sendo como nosso guia, onde vencemos obstáculos, temos caminhos tortuosos, como se estivéssemos escalando uma montanha gelada, cheia de desafios. Assim é a nossa vida. Quando não tivermos um guia, nós vamos falhar. Então precisamos ter um guia, que é o nosso próprio Deus, que é Jesus Cristo. Ele revelou a sua vontade aqui na Bíblia Sagrada. É através da Bíblia onde encontramos princípios e ensinamentos que orientam cada escolha que devemos ter, relacionando a Deus e o seu propósito para nós. Ela nos ajuda a evitar armadilhas e perigos que podem nos desviar do caminho certo. Assim como a alpinista da ilustração confia no seu guia, nós também devemos guiar o nosso guia, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Bíblia então vai sempre nos manter no caminho certo, e para termos uma moral irrepreensível, conduta cristã, devemos estudar cada vez mais a Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro comum como qualquer outro, mas é a revelação máxima, a revelação de Deus aqui nas Sagradas Escrituras, onde a revelação máxima foi em Jesus Cristo. Então, concluindo, irmãos, a gente ficou nesta noite 3 princípios para cuidar da nossa conduta, para mim e para você cuidarmos. Primeiro, não tome a vida dos outros como exemplo, como regra de conduta. Não sei que os outros sejam imitadores de Cristo. Aí você pode imitar, porque está imitando a Cristo. Segundo, fuja do desejo do seu coração. Nosso coração ele é muito enganoso. Nós temos paixões muitas vezes que nos levam a fazer escolhas erradas. Nós possamos focar na Bíblia, na sua palavra. Terceiro, faça da Bíblia a sua lei. As Sagradas Escrituras são infalíveis e inerrantes. E tudo que estiver contrário a elas deve ser ignorado e tratado como pecado e erro. Possamos estar então cada vez mais firmados na palavra do nosso Deus. Vamos estar orando, irmãos. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra aqui revelada para nós. Esteja trabalhando na vida de cada irmão aqui nesta noite, para que de fato tenhamos uma conduta cristã, uma conduta que de acordo com os seus princípios revelados nas Sagradas Escrituras. Trabalhe em nós para não sermos levados por ventos de doutrinas que estão longe da Tua palavra. Nos ajuda a estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Trabalhe em cada dessa igreja, cuidando, sarando de toda e qualquer ferida, para estarmos sempre cada vez mais firmes em Ti. É isso que eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.